sextas-feiras para aprender um pouco mais da palavra de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, uma das parábolas mais conhecidas. Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Vamos ler a partir do versículo 11. Você que já achou, diga amém. Você que ainda não achou, diga sexta-feira eu estou na aula, hein, pastor? Pode marcar minha inscrição aí, pelo menos o livro de Salmos, tu vai aprender a achar. Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, versículo 11, diz assim a palavra do Senhor. Jesus já havia contado duas parábolas, o versículo 11 diz, Jesus continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles, os 2 filhos. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali, ele desejava alimentar-se das alfarrobas, a ração que era dos porcos, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para meu pai e lhe dizer, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho, trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Somente até aí, vamos orar, Pai, no nome de Jesus, que a tua palavra seja pregada com liberdade nessa hora, e que o Senhor fale conosco, Deus, ministra os nossos corações, aplicando essa palavra de forma que traga instrução, direção, cura, transformação, libertação em nossas vidas. Queremos, Pai, também aproveitar esse momento e nos lembrar de pessoas que precisam da Tua graça. Toma a vida de Rodolfo, Maria Aparecida, Laís, Jurandir, Nilda, Gabriele, Ruth, Caio, Mônica, Daniel, Diego, Sônia. Pessoas que precisam, família Saldanha, que precisa de consolo, pessoas que precisam da tua graça, precisam de cura, de libertação, de restauração. Manifesta o teu poder, pessoas que precisam de bênção, como está aqui. Manifesta o teu poder, Senhor querido, fazendo aquilo que só o Senhor pode fazer. Enquanto a tua palavra seja pregada aqui, abençoando a nós que estamos aqui, quem está na internet, que o Senhor, através das nossas orações, alcance pessoas ao nosso redor, alcance nossas famílias, fazendo a tua obra de maravilhas. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Nós temos falado muito aqui, querido, sobre transformação, e eu queria continuar nesse assunto. Existe, dentro da construção civil um processo, e ele também acontece em outras áreas da vida, mas vou usar esse exemplo, que é um processo de restauração. O que é um processo de restauração dentro da construção civil? É quando um prédio, quando uma fachada, especialmente aqui no Rio de Janeiro, nós vivemos muito isso, fachadas, lugares que são tombados pelo patrimônio histórico. A nossa fachada aqui, não sei se você sabe, ela é tombada pelo patrimônio histórico. A gente não pode mexer nessa fachada aí, tem que mantê-la do jeito que é, com as mesmas características. E ao longo do tempo, você sabe, as coisas vão se desgastando. A chuva, os ventos, as poeiras, o próprio desgaste do material, aquela aparência, tudo vai sendo desgastado pelo tempo. E o processo de restauração, ele tenta trazer de volta
aquela aparência original que aquela fachada tinha, que aquele prédio tinha. Esse processo não é feito só, lógico, na construção civil. A gente vê isso nas artes, por exemplo, quando a gente viu, infelizmente, o Museu Histórico Nacional sendo incendiado. Especialistas foram lá na tentativa de restaurar aquelas obras históricas únicas do nosso país e até do mundo. Tinham obras ali que eram únicas no mundo inteiro. Então, especialistas foram lá na tentativa de restaurar, de trazer de volta ao original. E por que eu estou falando isso? Porque nós, queridos, temos falado tanto de transformação aqui. E eu, particularmente, tenho falado, né, de uma transformação que nos leva sempre para frente. Uma transformação que nos leva sempre em direção a sermos semelhantes a Cristo, a irmos avante em direção ao plano e ao propósito de Deus com as nossas vidas. Mas olhando para esse texto, eu vejo que às vezes a transformação que nós precisamos, na realidade, está em voltar. Eu ouvi um amém, obrigado, Jonas. A nossa transformação que precisamos, às vezes, é uma restauração em voltarmos ao original. É uma transformação que a gente precisa voltar a ser quem nós éramos. Você lembra quando você começou a sua caminhada cristã? Às vezes você orava mais naquele tempo, jejuava mais, lia mais a Bíblia, frequentava mais a igreja. Você lembra desse tempo? Você tinha prazer e alegria em estar na casa de Deus. Você tinha prazer e alegria até de estar escalado quando você começou no ministério. Tinha até briga por escala, você lembra desse tempo? Não, eu queria estar escalado. O tempo passa, querido. As situações acontecem. E de repente, a gente vê que a gente já não é mais a mesma pessoa. A gente percebe que já não é mais aquele mesmo crente. E isso eu estou usando o exemplo do ministério, da igreja, mas nós podemos aplicar esse exemplo na nossa vida familiar, na nossa vida de relacionamentos. Às vezes a gente começa num casamento, às vezes a gente começa num novo emprego, às vezes a gente começa numa faculdade, num novo curso, cheio de empolgação, cheio de ânimo, mas ao meio ou para o final da nossa jornada, a gente olha para trás e vê que a gente já não está mais com aquele mesmo ânimo. A gente já não está mais com aquela mesma pegada, com aquela mesma vontade. Então, nessas horas, não adianta a gente querer avançar, querido. Nessas horas, a transformação que precisa acontecer nas nossas vidas, na realidade, é voltar a ser quem nós éramos. É voltar a fazer aquilo que fazíamos. É voltar em buscar e fazer aquilo que nós fazíamos antes. Às vezes, que a gente quer sempre avançar, e se tratando, né, de evangelho, e se tratando de evangelho no Brasil, por exemplo. O pastor Roberto falou até um pouco sobre isso hoje pela manhã. A gente só pensa, não, eu quero conquistar, eu quero ir para frente, eu quero ir avançar, eu quero crescer. Mas às vezes o evangelho te exige voltar, querido. Às vezes o evangelho te exige a gente parar um pouco, voltar à prática das primeiras obras, reavaliar as nossas vidas, para ver se nós realmente estamos no caminho certo. Então, nesse processo de transformação, em que Deus está transformando as nossas vidas, Deus está transformando os nossos corações, Deus está transformando as nossas circunstâncias, para um pouquinho, meu irmão. Será que não tem coisas que a gente precisa voltar a praticar? Será que não tem coisas que a gente não precisa voltar e consertar nas nossas vidas antes de avançar? A Bíblia tem diversos exemplos acerca disso. Vou citar aqui alguns. Jacó tinha uma grande promessa. Jacó seria um daqueles pelos quais o nome de Deus seria reconhecido. O Deus, ele é o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, ele é reconhecido como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. O Deus de Israel, que foi o nome pelo qual Deus o nomeou.
Mas esse grande gigante da fé, esse grande homem de Deus, teve um tempo que ele estava longe da sua terra, longe da terra da promessa, longe da sua família de origem. Ele estava na casa do seu sogro, que era idólatra. Como é que Deus iria cumprir a promessa na vida de Jacó se ele estava lá longe? Longe da promessa, longe da sua família, longe do local da promessa. Se ele recebesse alguma coisa lá, talvez muitos poderiam dizer, ia lá, quem deu foi o Deus de Labão, que era sogro dele. Deus então falou o que para Jacó? Jacó, volta. Volta para a tua terra. Volta para a terra dos teus pais. Você que conhece a Bíblia sabe, Jacó deve ter pensado, mas quem está lá é Esaú. Enganei Esaú, ele está lá ainda, Senhor. Mas volta, se conserta, mas volta o seu caminho. Às vezes a gente não quer voltar por causa disso, porque para voltar tem que consertar alguma coisa. No caso de Jacó, ele tinha que se consertar por erros que ele mesmo tinha cometido contra o seu próprio irmão. Um outro exemplo claro disso foi Moisés. Moisés, o grande Moisés, o legislador de Israel, havia fugido do Egito por 40 anos e estava distante. De repente ele tem uma visão e Deus encontra com ele. Olha só, imagina a alegria de Moisés ouvindo, Moisés, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de teus pais. Até aí Moisés estava como? Feliz da vida, encontrei com Deus. Mas aí qual foi a mensagem de Deus para Moisés? Moisés, volta para o Egito. Mas Senhor, lá é onde está o povo inimigo que eu matei, um egípcio. E meditando sobre essa mensagem, Moisés teve que voltar para o Egito para libertar um povo que não gostava dele. Se você conhece a história, sabe. Depois de ter matado o egípcio, o israelita encontrou com ele e falou para ele, quem te colocou como nosso líder? Você vai querer fazer comigo como você fez com o egípcio? O povo não gostava dele. Mas era onde ele tinha que estar. Meu irmão, tem coisa na vida que a gente tem que voltar. Tem situações e circunstâncias na nossa vida que a gente tem que voltar. Por mais que a gente queira avançar, para chegar na frente, a gente tem que voltar e rever certos conceitos. A gente tem que voltar e rever certas atitudes que a gente, às vezes, ao longo da caminhada, a gente vai deixando para trás. A gente vai achando que já não é mais tão importante, a gente vai achando que já não é mais bem assim, a gente acha que já está maduro demais, que já sabe demais. E a gente vai deixando as coisas de lado. Um outro personagem bíblico importantíssimo, que também precisou voltar, foi Davi, queridos. Davi, por causa das perseguições de Saul contra a vida dele, ele teve a brilhante ideia de sair do território de Israel. Até que um dia Deus enviou um profeta falar para Davi, Davi, você tem a promessa de ser rei em Israel. E como rei de Israel, você não pode ficar fora do território de Israel. Ainda que você se esconda, ainda que você fuja de Saul, mas permaneça dentro do território de Israel. E Davi então teve que voltar para o lugar onde era perseguido. Os dois primeiros exemplos que citei tinham falhas tanto de Jacó quanto de Moisés. No caso de Davi, não tinha feito nada errado, mas estava sendo perseguido. Teve que voltar para o território que para ele era incômodo. Será que Deus às vezes pede isso para nós? Nesse evangelho cor-de-rosa que se prega hoje, que o que vale é só a satisfação. Nesse evangelho cor-de-rosa que se prega hoje, que o que vale é você ter prazer. Se tiver prazer, está tudo bem. Como é que a gente encaixa esse evangelho verdadeiro que Deus fala para o homem de Deus, segundo o coração dele? Olha, volta para o lugar que você está sendo perseguido e fica lá. Precisamos voltar, queridos, muitas vezes. Elias, o grande profeta de Deus, um dos conhecidos como um dos maiores profetas da história de Israel, você conhece, por causa da ameaça de Jezabel, ele fugiu, foi parado dentro de uma caverna.
E quando Deus o encontra ali, a mensagem de Deus para a vida dele é: Elias, volta o teu caminho. Mas, Senhor, volta o teu caminho, Elias. Você ainda vai ungir reis, vai ungir rei da Síria, vai ungir o rei de Israel, vai ungir um novo profeta, volta o seu caminho. Mas, Senhor, lá ainda está Jezabel, lá ainda está Acabe. Elias, volta o seu caminho, o seu lugar não é aqui nessa caverna. Olhando para esse texto, nós vemos algo muito semelhante a isso. Nós vemos um filho mais novo, que, no afã da sua juventude, com toda a sua coragem, com toda a sua vida pela frente, ele chegou para um pai e disse: pai, eu quero aquilo que me cabe como herança. Aquele jovem, naquele período, ele estava muito altivo, soberbo, porque o que cabia a ele como herança, querido? O que cabia a ele como herança? Herança é só depois que morre. Qual é a herança que cabia a ele? Nada. O pai não estava vivo? Tinha direito à herança? Não. O pai, como hoje, está aqui o Beck, que é diácono Vanzerlei, que é advogado, você pode até hoje, pela lei aí, você transferir seus bens para os seus filhos ainda em vida. Mas aí não é herança, né, vamos dizer assim, aí é transferência de bens, doação. Então o pai lá junta os filhos e faz a sua partilha e doa. Mas herança nesse caso aqui é com a morte, o testamento é com a morte. Então ele pediu algo que ele não tinha direito ainda, teria, mas ainda não tinha. E o pai deu a ele tudo aquilo que ele queria. Permitiu que ele fosse. E a Bíblia nos diz que ele saiu de casa e passou a gastar tudo desenfreadamente. Fazer tudo agora do seu jeito. Fazer tudo agora conforme a sua vontade. Muito semelhante a pessoas hoje, queridos. Pessoas que querem tudo de Deus. Eu quero ser abençoado. Eu quero. Eu quero ter muito dinheiro. Eu quero ter os melhores carros, não é nenhum só, os melhores, eu quero mais de um. Eu quero ter as melhores casas, eu quero ter saúde, eu quero ter as melhores profissões, mas eu não quero nada com Deus. Foi o que esse jovem fez, não. Os bens eu quero, tudo aquilo que o pai tem para me oferecer eu quero, mas eu quero ficar longe do pai. Eu não quero que Deus se meta na minha vida. Eu não quero que Deus fale aquilo que eu devo ou não fazer. Se eu perguntar quem quer ter Jesus como Salvador, muitos querem, ou quase todos, porque ninguém quer ir para o inferno em sã consciência. Mas quem é aquele que quer ter a Jesus como seu Senhor, que dite as regras da sua vida, que dite para onde você deve ir, que diga aquilo que você deve fazer, aquilo que você não deve fazer? Aí é onde começa a rejeição a Cristo. Enquanto Cristo abençoa, enquanto Cristo faz milagres, enquanto Cristo cura, prospera, todos querem servir a Cristo. Mas quando alguém ouve alguma coisa que não lhe agrada, acontece o que diz lá em João capítulo 6, a partir do versículo 60, quando as pessoas olham para Cristo e dizem: mestre, duro é esse discurso. Quem é que pode ouvir isso? E o texto nos diz que uma a uma as pessoas foram saindo. Jesus, vendo aquilo, não vou dizer que ele ficou espantado, porque ele era onisciente, ele conhecia todas as coisas, ele vira para os próprios discípulos dele e diz: e vocês, o que vocês vão fazer? Vão embora também? Aí Pedro diz a célebre frase: Senhor, para quem iremos, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? O discurso pode ser duro, mas é um discurso que traz vida. O discurso pode ser duro, mas é um discurso que traz perdão, que traz graça, que traz milagre, que traz bênçãos. Então nós vemos aqui nesse texto algo que é muito semelhante a nós hoje. E não estou falando só de pessoas fora das igrejas, não, que eu tenho muitas pessoas dentro das igrejas que querem ter tudo de Deus, mas tudo sem Deus.
Eu quero ter tudo aquilo que Deus possa me oferecer, mas eu não quero nada com Deus. Eu quero que Deus me dê todas as coisas que esse mundo possa oferecer, e até salvação, mas eu não quero andar com Deus, eu não quero ter compromisso com Deus. Porque você sabe, né, vou só repetir, mas compromisso com Deus não é só vir à igreja. Compromisso com Deus não é só estar presente em um culto. Compromisso com Deus não é só você trazer o dízimo, a sua oferta, como uma mensalidade que você paga num clube. Como o Wellington falou aqui, você trazer dízimos e ofertas é algo espiritual, vai muito além de você ajudar na contribuição administrativa da igreja. Então preste atenção. Será que hoje eu quero tudo que Deus pode oferecer, mas sem Deus? Ou eu quero tudo aquilo que Deus pode oferecer, isso não está errado, mas eu quero estar com Deus, eu quero viver com Deus, eu quero caminhar com Deus, eu quero aprender de Deus. Nós vemos isso na vida desse jovem. E por ele se afastar tanto de Deus, por ele escolher viver a vida do seu jeito, ele foi perdendo aquilo que ele era. Ele foi deixando de ser quem o pai tinha ensinado ele a ser. Ele virou um jovem sem limites. O pai impunha limites sobre ele, mas a hora que ele saiu, ele virou sem limites, viveu de forma desenfreada, como diz o texto. Algumas outras versões dizem, viveu dissolutamente. Ele viveu do jeito que ele quis viver, e tudo isso, ao invés de trazer o melhor para a vida dele, ele foi perdendo aquela imagem de quem ele era. Aquilo foi deformando quem o pai demorou anos e anos para formar o caráter, formar o temperamento, formar quem ele era, formar os conceitos. Aquilo todo foi se perdendo ao longo do tempo. E a vida também é assim, queridos. Deus demora anos e anos para investir em nós a sua palavra. Deus demora anos e anos investindo em nós o seu Espírito, diga graças a Deus. Deus demora anos e anos colocando em nós dons e talentos para você utilizá-lo na casa de Deus. E, infelizmente, como esse jovem, ele escolheu o seu próprio caminho, ele foi perdendo a imagem de Deus. Ele foi perdendo quem ele era. Ele foi perdendo quem o pai o formou para ser. E ele passou a ser uma outra pessoa, que não estava nos planos do pai. Passou a ser uma outra pessoa, que não foi a pessoa que o pai criou ele para ser. E infelizmente isso acontece na casa de Deus. A gente vem à igreja, mas as circunstâncias, as situações, os problemas, as coisas do dia a dia vão nos deformando e nos transformando em pessoas que nós não somos. Vão nos deformando e nos transformando em pessoas que Deus não nos criou para ser. Isso aconteceu com esse jovem, querido. Nós vemos no texto, muito claro isso, no versículo 17, quando o texto nos diz que ele caiu em si. Nos dá a ideia, então, que ele estava, entre aspas, fora de si. Fora de quem ele de fato era. Fora de quem de fato o pai o criou para ser. Ele tomou atitudes, ele fez escolhas que não eram as escolhas que ele deveria ter tomado, que não eram as coisas que ele deveria ter feito. Porque ele assumiu uma identidade que não era a dele. Infelizmente, hoje tem muitas pessoas assim dentro das igrejas. Estão tomando atitudes e recebendo identidades que não são as suas. Que não é a identidade que Deus te fez, que não é a identidade que Deus te deu. E aqui é uma coisa que a gente precisa aprender, queridos. As situações, as circunstâncias, as aflições da vida não são para deformar quem Deus nos fez ser. Mas pelo contrário, é para nos ajudar a encontrarmos quem Deus nos fez ser. É para nos ajudar a encontrar a identidade que Deus nos deu. E aqui então vale uma pergunta, queridos. Será que hoje, nas situações e circunstâncias nas quais eu estou inserido,
elas estão formando o caráter de Deus em mim, ou ajudando a formar o caráter de Deus em mim, ou elas estão me deformando, tirando a imagem de Deus na minha vida? Tem situações que na minha própria vida, que eu testemunho pessoal, que eu percebo nitidamente. Situações, circunstâncias e até pessoas sendo usadas para tirar o pior de mim. Você é crente? Diga amém. Amém. O Espírito Santo está em você? Tá, não tá? A Bíblia nos diz que Jesus, ao ressuscitar, soprou o Espírito sobre os seus discípulos. Você é discípulo de Jesus? Então o Espírito Santo está em você. Você tem amor aí de Deus no seu coração? A Bíblia também diz que o amor de Deus é derramado em nós pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, se você tem o Espírito Santo, o amor de Deus está aí. Amém? O que se espera de uma pessoa cheia do amor de Deus, querido? Que perdoe, que ajude. E tem pessoas que às vezes no culto vêm aqui e tentam abusar do amor de Deus que você tem. Tem ou não tem? Tem. E muitas vezes essas pessoas são usadas para quê? Para você deixar de amar. Para você ficar com raiva, está todo mundo tentando abusar de mim, quer saber? Agora você é um ranzinza, agora você é uma pessoa má, agora você é uma pessoa, vou pagar com a mesma moeda. Situações e circunstâncias que estão sendo usadas para tentar deformar quem Deus te fez ser. Fizeram isso com Jesus diversas vezes e tentam fazer isso conosco também, querido. No caso do filho pródigo, as situações que ele viveu, que ele plantou para si mesmo, tiraram a identidade dele. Fizeram com que ele saísse de si e perdesse a identidade que o pai havia dado. Mas o texto, no versículo 17, ele é lindo, que nos mostra que naquela situação tão terrível que ele estava disposto até a comer a comida dos porcos, ele caiu em si. Em outras palavras, ele retomou a sua identidade. Porque as situações e circunstâncias que deformaram a vida dele, mas não tiveram o poder de tirar a identidade que ele tinha dentro de si. E isso é algo que eu quero falar com você que é pai, com você que é mãe. Talvez hoje você possa olhar e ver o seu filho no meio das drogas, longe da casa de Deus, metido com amizades erradas, não quer ouvir nada de Deus. As circunstâncias que ele está ali inserido podem estar até deformando a imagem que você passou para aquele filho. Mas elas não podem tirar aquela identidade que ainda está lá dentro. O filho pródigo, ele caiu em si porque a identidade que o pai havia dado a ele ainda estava lá. Não tinha se perdido, não tinha acabado, ainda estava lá, podia estar escondida, podia estar mortificada pelas outras coisas que ele fez, mas ainda estava lá. E na hora de Deus, ele encontrou a si mesmo, encontrou a sua própria identidade e pôde ter um momento de lucidez para consertar a sua vida. Então, pai, então, mãe, você que é responsável por uma jovem, por uma criança, você já ensinou, agora já está até adulto, tenha certeza, os princípios, a ética, o caráter, a palavra de Deus que você ensinou ainda estão lá, não acabou, não se perdeu, e Deus ainda pode trazer à tona tudo aquilo de novo e ressuscitar essa identidade que você trouxe para o seu filho, essa identidade que você trouxe para a sua filha, para o seu querido. Então, meu irmão, ainda há esperança. Amém? Então, quem ele era ainda estava lá. Quem o pai o ensinou a ser, ainda estava lá. E no momento que as circunstâncias ali dele o levaram, ele caiu em si. Ele voltou para si mesmo. E aqui eu queria trazer uma grande lição para nós. Quando ele caiu em si, todos os bens que ele havia recebido havia se perdido. Toda a herança que ele havia tomado posse havia se perdido. Mas eu achei interessante isso porque toda a herança de bens, ela é repartida
pelos herdeiros. No caso deles aqui, só tinha dois filhos. Então, toda a herança de bens ela é repartida pelos herdeiros. E ela pode ser perdida. Anote isso. Toda a herança de bens, ela tem que ser repartida pelos herdeiros. E ela pode ser perdida. Mas a herança de caráter e o legado que você deixa para os seus filhos, para a sua posteridade, isso você não precisa dividir. Isso você pode receber 100%. E não pode ser perdido. Ninguém pode tomar quem o seu pai te ensinou a ser. Ninguém pode tomar quem a sua mãe te ensinou a ser. Ninguém pode tomar a herança, o legado que a sua família lhe deu. Isso não pode ser roubado por ninguém. Talvez hoje você tenha perdido bens, talvez hoje você não tenha os mesmos bens que seus familiares tiveram no passado, mas o legado, a experiência, a história, isso tudo você recebe 100%, não precisa dividir com ninguém. Ainda que tenha diversos herdeiros, todos podem receber 100% dessa herança. Isso não se perde. E foi o que aconteceu com esse menino. Ele perdeu os bens financeiros. Mas o legado que o pai havia ensinado a ele, de perdão, de amor, de fazer aquilo que é certo, de reconhecer as coisas erradas que tinha feito, isso ele não perdeu, que essa herança continuou na vida dele. E eu queria trazer isso para nós hoje, querido. Guarde a herança que você tem. Mas a herança que você deve guardar, a principal, não são os seus bens financeiros, embora isso também deva ser guardado. Mas guarde a herança da sua família. Conversava com um diácono aqui no início do culto, mais alguns irmãos, ele contava a sua história, que ele saiu lá de Belém do Pará, veio para cá, não teve vergonha de contar a sua história, não teve vergonha de contar que o time dele de coração, um time pequeno lá da região dele. Isso, querido, é a sua história, isso é o seu legado, isso é a sua vida, não jogue isso fora, você recebeu isso da sua família. A ética que você aprendeu com seus pais, com seus familiares, o caráter que eles forjaram em você, aquilo que é bom, querido, guarda, não jogue fora. Isso você pode reter 100%, não precisa dividir com ninguém, é tudo seu. Esse jovem, ele fez isso, queridos. Ele se lembrou daquilo que ele tinha, que era muito mais do que bens financeiros. Era muito mais do que ter dinheiro. Ele se lembrou que ele era um filho. Então aqui eu queria falar sobre as sequências de mudança na vida desse jovem. Que a primeira coisa, ele mudou quem ele era. Ele caiu em si, não, peraí, eu não sou esse homem que quer viver dissolutamente, desenfreadamente. Eu não quero mais ser esse homem que vive aqui querendo comer a sua roupa de porco. Eu não quero mais ser esse homem no meio do lixo, no meio do chiqueiro, no meio da lama. Ele caiu em si. Então a primeira mudança acontece em nós. Quando a gente olha para a gente e fala, eu não quero mais ser assim. Eu não quero mais viver desse jeito. Eu não sou esse homem, eu não sou essa pessoa. Meu irmão, eu não sei em que chiqueiro a gente possa ter andado, mas eu sei de uma coisa, Jesus tem a água para limpar a gente, e para tirar a gente de qualquer chiqueiro, e para nos trazer de volta, para nos assentarmos com os príncipes. Você quer aplaudir, aplauda o Senhor. Eu amo o Salmo 113 por isso, porque o Salmo 113 diz que Deus tira o homem do monturo, ou seja, do lixo, e o faz assentar com os seus príncipes. Deus ainda faz isso hoje, meu irmão. Faz. Então, primeiro ele mudou quem ele era. Não quero mais ser assim, não quero mais viver assim. E isso fala de um confronto diário que a gente tem que fazer conosco mesmo. Porque nós somos muito bons em olhar na vida dos outros e dizer, fulano precisa mudar. Mas às vezes nós precisamos olhar, às vezes não, sempre, precisamos olhar nos olhos e cair em nós mesmos e reconhecer, eu preciso mudar. Eu preciso sair dessa situação que é como um chiqueiro na minha vida. Eu preciso sair dessa situação que está me atravancando e só está me prejudicando.
Ele fez isso. A segunda mudança que ele fez foi uma mudança de pensamentos. Antes a ideia dele era o quê? Comer a comida do porco. Antes a ideia dele era o quê? Viver desenfreadamente fazendo aquilo que ele queria fazer. A mudança que foi feita no interior dele reconhecer que era filho, que pertencia a uma família, mudou os pensamentos dele. A partir de agora, qual é o pensamento dele? Vou voltar para a casa do meu pai. Não vou mais viver desenfreadamente, vou viver debaixo da orientação dele. Vou trabalhar, porque aquele não trabalhava, só viveu de renda, gastou tudo, vou trabalhar. Então perceba que a mentalidade dele mudou, querido. Se nós quisermos consertar nossas vidas, se nós quisermos voltar a ser quem somos, primeiro a gente tem que reconhecer a imagem de Deus em nós. Segundo, mudar a nossa forma de pensar. Ao invés de ficar desejando as alfarrobas dos porcos, vamos desejar algo muito melhor para as nossas vidas. Mudança de visão. A visão dele até esse momento estava limitada. Qual era a visão dele? Estou com fome. Ninguém me dá nada. Vou morrer aqui nessa situação. Não tem jeito para mim. Mas ao encontrar-se consigo mesmo, ao mudar a sua forma de pensar, ele passou a ver diferente. Ele viu que aquela situação que ele vivia tinha uma saída. Meu irmão, minha irmã, eu não sei qual é a situação que você está inserido, mas eu vim aqui da parte de Deus para abrir os seus olhos e dizer, ainda tem saída em Jesus Cristo para você. Você ainda tem um Pai que você pode recorrer. Você pertence a uma família, a família da fé, a família de Deus, a igreja do Deus vivo. Então ainda há esperança, não desista, não jogue os pontos ainda. Ainda tem saída para mim e para você, diz o Senhor. Mude a sua visão. Veja diferente. Você leu junto comigo, ele viu diferente. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Os trabalhadores lá são mais bem tratados, são melhor tratados do que eu aqui. Quando ele viu conforme os outros, como ele era como trabalhador, era tratado no outro lugar, foi que ele soube dar valor ao seu pai, da forma como o pai dele tratava os trabalhadores dele. E tem muitas vezes que isso acontece com a gente, querido. Só quando a gente sofre, só quando a gente passa no aperto, é que a gente dá valor às coisas que Deus fazia pela gente. Só quando a gente vê um patrão ruim, é que você dá valor ao patrão bom que você teve. E foi o que aconteceu com esse jovem. Eu quero viver do meu jeito, eu quero fazer as coisas do meu jeito. Ele fez do jeito dele e quebrou a cara. Foi trabalhar com um homem que era perverso, que botou ele para cuidar dos porcos e nem dava comida a ele. Aí ele lembrou, ele teve uma visão diferente do pai, falou, poxa, eu estou aqui passando fome com esse patrão aqui, meu pai, os trabalhadores dele têm pão a fartar, fora o salário, fora a vida que tinham. Veja como a visão dele, até acerca do pai, mudou. Ele queria viver longe de Deus, do pai, ele queria fazer do seu jeito. E agora ele falou, até que viver debaixo da cobertura do meu pai é bom. Até que ser empregado, não é nem filho, até que ser empregado do meu pai é bom, vale a pena. Preste atenção, meu irmão. Tem situações que a gente passa que é para a gente aprender que viver na presença de Deus é muito melhor. Tem situações e apertos que a gente passa, que Deus permite, que é para a gente aprender que viver na direção de Deus é muito melhor. Eu quis fazer do meu jeito, eu quis me meter nisso aí, eu fui, Deus deixou, quebrei a cara. Aí Deus fala, não vou dizer que Deus faça isso, né? Porque Deus não faz, Ele não joga na nossa cara, mas é como se Deus dissesse, mas eu não te avisei que não ia dar certo. Eu não te avisei que essa não era a minha vontade. Você foi e fez. Deu errado. E aí a gente aprende, querido. A nossa visão muda.
E a gente passa a entender que aquilo que Deus faz é o melhor. Então, meu irmão, minha irmã, nessa noite, eu não sei como é que está a sua vida. Eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei quais as circunstâncias e situações que você está vivendo que talvez estejam tentando te forçar a tomar uma atitude fora da vontade de Deus. Eu quero te dizer, meu irmão, que você não precisa passar pela dor para aprender que o caminho de Deus é o melhor. Que você não precisa passar pelas aflições para entender que a vontade de Deus e o tempo de Deus é o melhor para as nossas vidas. E a última coisa, das sequências da mudança, primeiro, ele caiu em si mesmo, voltou à sua identidade que o Pai tinha dado. Segundo, mudou sua forma de pensar. Terceiro, mudou sua forma de ver. Mas o quarto é fundamental, queridos, que foi uma mudança de atitude. Se ele não tivesse mudado as suas atitudes, todas as três primeiras não seriam completas. Por isso eu fiz questão de ler o versículo 20, quando ele diz que ele se levantou e foi para a casa do seu pai. E é aqui, querido, que é onde muitos de nós travamos. Aqui é onde muitos de nós paralisamos. Tem pessoas que até reconhecem quem é que Deus as fez ser. Tem pessoas que até conseguem mudar a sua forma de pensar e a sua forma de ver. Mas na hora da atitude, trava. Na hora de fazer, então, aquilo que deveria ser feito, a gente paralisa e continua no chiqueiro. A pergunta de Deus para nós nessa noite é: e aí, vai sair do chiqueiro ou vai continuar no chiqueiro? Voltar ao original, como eu coloquei o tema da mensagem, ser transformado de volta em quem nós somos, não é só uma mudança de pensamento, não é só uma mudança de reconhecimento de quem Deus nos fez ser, não é só uma mudança de visão, mas é uma mudança de atitude também. Enquanto aquele jovem continuasse no chiqueiro, todas essas outras mudanças não adiantariam de nada. Ele continuaria no chiqueiro querendo comer a comida de porcos. O que fez toda a diferença foi a atitude dele de sair dali. Abandonou tudo, deixou tudo para trás. Naquela época não tinha carteira assinada, não tinha nada, então ele nem se despediu do dono da pocilga lá e falou: vou embora. Pegou todas as suas coisas, não sei se tinha muitas coisas, e saiu e voltou. Tem horas que na nossa vida que a gente precisa ter atitudes radicais assim. Pega nossas coisas e vamos embora. Pegar nossas coisas e voltar para o nosso caminho. Pegar nossas coisas e voltar de volta para a casa do Pai. O que é melhor, meu irmão? Ficar na casa do Pai ou no chiqueiro? Ele diz no texto que os trabalhadores do pai dele tinham pão a fartar. E ali ele não tinha nada. O que tinha para oferecer era comida de porco. Tem situações na nossa vida que são assim, queridos. Se você não tomar uma atitude, você vai continuar refém das circunstâncias. Eu ouvi uma palavra nessa semana que me chamou muito a atenção, em que o pregador dizia que nós é que devemos ter a iniciativa nas nossas próprias vidas. Não delegar a outros o que vai acontecer na sua vida, mas você ter a iniciativa. Lógico, debaixo da direção de Deus, lógico, debaixo da bênção de Deus, mas você ter a iniciativa da sua própria vida. Você tomar atitudes em direção àquilo que você quer, àquilo que Deus tem para você. Tem muitas pessoas hoje na igreja achando que Deus vai fazer tudo. Meu irmão, Deus não vai fazer tudo. Tem coisas que nós temos que ir. Tem coisas que nós temos que fazer. Deus fala, vai, a gente vai. Se Deus fala, vai, e você não vai, as coisas não acontecem. As coisas não mudam. Aquele jovem, ele reconheceu que ele era filho. Ele reconheceu a identidade que o pai havia dado a ele. Você prestou atenção no texto? Quantas vezes ele diz, meu pai, meu pai, meu pai. Mas ele precisava ter a atitude de voltar para sua casa. De voltar a ser quem ele era. De voltar a fazer aquilo que ele fazia.
de consertar a sua vida para ser restaurada no plano original que o Pai havia dado a ele. Nessa noite, meu irmão, nessa noite, minha irmã, nós estamos aqui reunidos para sermos transformados, talvez, em quem nós já fomos. Ser transformado na nossa vida de oração, na vida de oração que a gente já teve. Ser transformado na nossa vida de leitura da palavra que a gente já teve. Talvez ser transformado na nossa fé. Hoje você já passou por tantas coisas, já apanhou tanto, já viu tantas coisas, se decepcionou tanto, que a sua fé está lá embaixo. E Deus está dizendo, eu quero transformar a sua vida, de voltar ao original, de ser uma pessoa cheia de fé, cheia de confiança, que crê na palavra, que está aqui e confia que Deus vai fazer, que está aqui e confia que a palavra de Deus é verdade. Coisas que Deus precisa resgatar em nós. Talvez, como citei um exemplo aqui, você era uma pessoa cheia de amor, cheia de graça de Deus, mas foi tão decepcionada, abusaram de você, e você hoje está aí, coração endurecido, com esse amor frio. Deus está dizendo, vamos voltar a amar. Como diz o texto, volta ao primeiro amor. Não perca isso, meu irmão. É hora de Deus transformar também os nossos corações nisso. Vamos voltar ao primeiro amor. Vamos voltar à prática das primeiras obras. Não vamos deixar o amor que Deus colocou em nossos corações se esfriar. Posso ouvir mais um amém aí? Às vezes, para ser transformados, para ir para frente, antes, a gente precisa consertar as coisas que ficaram para trás, retomar as coisas que ficaram para trás. E é isso que esse texto nos mostra. Então, tudo isso que eu falei depende das atitudes. Então, se coloque de pé. Eu quero fazer uma oração por você, uma oração por mim, uma oração por nós. Feche seus olhos. O que é que ficou para trás aí, meu irmão? O que é que você olha na sua vida? Não precisa falar para o irmão, não precisa falar para a irmã, é você e Deus agora. O que é que ficou para trás? O que é que a gente deixou passar sem perceber? Às vezes, quando a gente começa na nossa caminhada cristã, fique de olhos fechados, deixa eu falar isso com você. A gente começa a achar que tudo é pecado. E tudo aquilo que a gente acha que é pecado, a gente começa a orar pedindo perdão, como se Deus estivesse com arco e flecha apontado para a gente, para atirar na gente a qualquer momento. Mas o tempo passa. A gente percebe que Deus é um Deus de graça, que Deus é um Deus de perdão. E de repente a gente começa a ir para o outro extremo, achar que nada é pecado. A gente passa a pecar e já não se arrepende mais. A gente passa a pecar e já não ora mais e pensa, Deus sabe, Deus conhece. Deus sabe, Deus conhece. Mas Ele nos ordenou que nós nos arrependêssemos e confessássemos a Ele. Constantemente. São coisas, querido, que a gente vai deixando na caminhada. São coisas que a gente vai deixando para lá. E que a gente precisa retomar para viver e ser quem Deus quer de fato que nós sejamos. Então vamos orar, Pai, nessa noite nós estamos aqui e tivemos um encontro contigo, Deus. E como diz a Tua palavra, nessa noite nós fomos confrontados com a nossa realidade. Eu entendo que o desejo do Senhor nessa noite, para todos nós, eu me incluo nisso, não estou fora, é que a gente se reencontre com quem o Pai quer que a gente seja. Talvez alguns de nós vamos olhar nessa mensagem e vamos olhar quão distante nós estávamos, como diz o texto, que esse jovem foi por uma terra distante, longínqua. E talvez nós vamos dizer também quão distante nós estávamos. Mas nós te damos graças, porque o Senhor é um Deus de graça e perdão, que está com a porta aberta para que todos nós possamos voltar. E nessa hora, Pai, eu venho te pedir que o Senhor ilumine a cada um de nós. Em quais atitudes precisamos tomar, Senhor?
Tome uma decisão nessa noite, meu irmão. Que atitude você vai tomar para você voltar a ser essa pessoa que você precisa ser? Que atitude você vai tomar para você voltar a fazer aquilo que você hoje foi revelado pelo Espírito de Deus para você, que você não tem feito e precisa voltar a fazer? Que atitude você vai tomar? Eu preciso voltar a orar. Não adianta só tomar uma atitude de pensar, vou voltar a orar. Não, a atitude é, vou orar a partir de hoje, a partir de amanhã, todo dia, tal hora, só a hora que eu vou orar. Isso é uma atitude. Só reconhecer que precisa orar não adianta. Eu preciso voltar a ler a Bíblia, tá bom. Mas qual tempo você vai separar? Se organize, faça algo de concreto para que você possa voltar e ser transformado na pessoa que Deus te fez ser. Toma nossas vidas, Deus, nos ilumina, fala conosco, é o que nós te pedimos nessa hora. E nos ajuda a sermos transformados em quem o Senhor nos fez ser. Nos ajuda a voltarmos a ser quem o Pai nos criou para ser. Em nome de Jesus. Amém.